Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães, Rosé, Seminários Psicanalíticos Jacques Lacan. O seminário, livro 10, Angústia, anos 1962-1963. Estamos na página 68 do quinto capítulo, intitulado O que não engana. Lacan avança, então, primeiro, o item 1, não, do capítulo 5, né? O parágrafo começa assim. Eu vou retomar do parágrafo anterior, quando Lacan diz: são eles a demanda do grande outro, o gozo do grande outro, e de uma forma modalizada, aliás, mantida a título de ponto de interrogação, o desejo do grande outro. Comentário meu, demanda do grande outro, gozo do grande outro, de forma modernizada, desejo do grande outro. Na medida em que esse é o desejo do grande outro, não, na medida em que esse é o desejo correspondente ao analista, né? Como aquele que intervém como termo na experiência. Eu já comentei sobre isso, né? Interessante o Lacan marcar, não, em que o desejo do grande outro ele é correspondente, é o desejo correspondente ao analista, ao desejo do analista, não a pessoa do analista. Né? Como o desejo do analista, como aquele que intervém como termo na experiência. Né? Esse intervém como termo, o que ele significaria? Não? Que o desejo do psicanalista intervém, não? Como termo na experiência. Eu diria que o desejo do psicanalista, não o psicanalista, importante, ele opera como um atrator, né? Como um atrator da transferência. Ele opera como um atrator da transferência e ele corresponde ao desejo do outro, do grande outro, implícito, não, na transferência. Bem, avançamos então à reunião de hoje. Lacan continua: não faremos o que criticamos em todos os outros, isto é, eridir o analista do texto da experiência que interrogamos. A observação decisiva do Lacan, eu repito, não faremos o que criticamos em todos os outros, isto é, eridir o analista, apagar o analista do texto da experiência que interrogamos. Olha que interessante. Comentário meu é preciso, portanto, fazer incidir o desejo do analista no texto da experiência que interrogamos, a experiência clínica que interrogamos. É preciso, portanto, incluir não a função desejo do psicanalista, mas atenção, no texto. Abram os ouvidos de vocês. No texto da experiência que interrogamos. Portanto, o desejo do analista é preciso que ele intervenha, ele seja incluído, que intervenha no texto da experiência. O que significa texto da experiência? Né? Trata-se de uma experiência discursiva. Isso não é banal. Atenção. Lacan avança: a angústia da qual temos que fornecer uma formulação aqui é uma angústia que responde a nós, analistas. Uma angústia que provocamos, nós, analistas, enquanto desejo do analista. Uma angústia com a qual, de vez em quando, temos uma relação determinante. Atenção para essas pontuações, observações legítimas, importantes do Lacan. Bem importantes, aliás. Releio: a angústia da qual temos que fornecer uma formulação, aqui no seminário, não, uma formalização, ficaria melhor, no seminário, é uma angústia que responde a nós. É interessante. A angústia do analisando, ela responde à função, desejo do analista.
Uma angústia que provocamos, não enquanto pessoas, evidente, mas enquanto operadores de uma função, a função desejo do psicanalista. Uma angústia com a qual, de vez em quando, temos uma relação determinante. Esta relação determinante da função desejo do psicanalista com a angústia do analisando, não, chama-se interpretação. Portanto, é a interpretação enquanto incidência da equivocação significante que não faz emergir, no analisando, a angústia. Não é o fato eventual do analista ser bonito como eu, ou feio como sei lá quem, ou ser gordo, ou ser magro, ou ser, enfim. Não se trata disso, evidentemente. Trata-se, claro está, da incidência da interpretação equivocante no discurso do analisando, é essa incidência que, eventualmente, causa angústia na posição discursiva do analisando. Nada mais, nada menos. Lacan avança essa dimensão do grande outro, nela encontramos nosso lugar. Olha que, atenção, hein? Essa dimensão do grande outro, dimensão discursiva do grande outro, em cena, na experiência analítica, nela encontramos nosso lugar. Nosso de quem? Da função, desejo do psicanalista. Nosso lugar eficaz, na medida em que saibamos não reduzi-la. Eu diria melhor, não rebaixá-la. Não rebaixá-la ser uma escuta psicológica, representacional, etc. Eu gostaria de levá-los a perceber que ela não está ausente, essa dimensão do grande outro, não está ausente de nenhuma das formas pelas quais até hoje se procurou situar o fenômeno da angústia. A dimensão do grande outro, atenção, da qual a função desejo do analista, comentário meu, não opera como semblant. Semblant do objeto A. Semblant do objeto A, objeto A este, do qual o grande outro é grávido. Prenhe, se quiserem utilizar o termo. Lacan avança, então, no nível de exercício mental em que formei vocês, no nível de exercício mental, atenção, não fenomenológico, não sentimental, no nível de exercício mental em que formei vocês ao longo dos anos, com o qual talvez os tenha acostumado, só podem parecer-lhes vã a ênfase, vão o sucesso e falso triunfo a que alguns pensam dar ensejo ao argumentarem que, por exemplo, digamos, ao contrário do que pretenderia o pensamento analítico, e ainda que fosse o contrário, enfim, então as neuroses se materializam no animal, em laboratório, na mesa de experimentação. Então, podem parecer-lhes vã a ênfase, vão sucesso, falso triunfo, a que alguns pensam dar ensejo, argumentar que, por exemplo, ao contrário do que pretenderia o pensamento analítico, as neuroses se materializam no animal, em laboratório, na mesa de experimentação. Comentário meu simples, curto e grosso. Isso é delirante, porque os animais não falam. Bom, se os animais não falam, não há a menor possibilidade de eles terem algum sintoma.
ou algum desejo, etc. Algum mal-estar, etc. Só os animais são felizes. Só os animais não falantes é que são felizes. Nós não, nós somos sintomáticos, crivados, etc. Lacan avança o que nos mostram essas neuroses enfatizadas por Pavlov, claro, e seus seguidores conforme a ocasião. Elas nos dizem como se condiciona, aí está o termo, como se condiciona um determinado reflexo do animal. Associa-se a uma reação dita natural, um estímulo, uma excitação mecânica que faz parte de um registro presumido como completamente diferente do que está em causa na reação. Depois faz convergirem para um certo modo essas reações condicionadas, obtendo efeitos de contrariedade. Aquilo que se obtém, condicionado, adestrado nas respostas do organismo, permite-nos colocá-lo em condições de responder simultaneamente de duas maneiras opostas, isso gerando, digamos, uma espécie de perplexidade orgânica no animal, evidente. Ele está sendo violentado. O senhor Pavlov, ele é nada mais, nada menos, não do que um violentador de animais, evidente. Do que um estuprador de animais, evidente. Lacan avança para ir mais longe. Diremos até que ficamos com a ideia de obter, em certos casos, um esgotamento das possibilidades de resposta, uma desordem mais fundamental, gerada pelo desvio destas, que concerne de maneira mais radical ao campo comum das reações implicadas. Tradução objetiva do que poderá ser interpretado numa perspectiva mais geral, como definido por alguns modos de reação que chamaremos de instintivos. Mais recentemente, em outras áreas culturais, teorizou-se o que é qualificado pelo termo estresse. Chega-se a um ponto em que a demanda feita à função, a demanda humana, não do experimentador, não, então, chega-se a um ponto em que a demanda por parte do experimentador, feita à função orgânica do animal, desemboca num déficit que ultrapassa a própria função, até implicar o aparelho de um modo que modifica, além do registro da resposta funcional, até finalmente beirar, nos vestígios duradouros que gera o déficit característico da lesão do estresse. Lacan é de uma paciência inacreditável. Avançamos. Nesse leque da interrogação experimental, atenção, sem dúvida seria importante apontar onde se manifesta algo que lembre a chamada forma angustiada que podemos encontrar em reações ditas, postas por Freud, neuróticas. Mas há uma coisa que parece ser sempre elidida, apagada, esquecida, nessa maneira de formular o problema da experiência. De certo, é impossível censurá-la no relator dessas experiências, já que essa elisão é constitutiva da experiência em si. Não, não. Então, de certo, é impossível censurá-la no relator, no experimentador, suposto científico,
dessas experiências supostas científicas, já que essa erisão, esse apagamento, né, é constitutiva da experiência em si. Mas quem quiser aproximar essa experiência da que nos é própria, a nós analistas, estabelecer uma homologia, não? Que se passa com o sujeito falante, né? A experiência que nos é própria, né? A nossa experiência se passa com um sujeito falante, com uma subjetividade, não com um animal. Não poderá deixar de registrá-la. Trata-se do seguinte: por mais primitivo que seja, em relação ao sujeito falante, atenção, o organismo animal interrogado, esse organismo está muito longe de ser primitivo nas experiências pavlovianas, visto que elas dizem a respeito a cães. Então, retomando o texto, trata-se do seguinte: por mais primitivo que seja em relação ao sujeito falante, o organismo animal interrogado, a dimensão do grande outro está presente na experiência. Atenção. Por mais primitivo que seja em relação ao do sujeito falante, o organismo animal interrogado, a dimensão do grande outro está presente na experiência. Atenção para essa pontuação do Lacan, que ela é fundamental. Em uma experimentação pavloviana qualquer, de condicionamento do animal a fornecer respostas, Lacan diz a dimensão do grande outro está presente na experiência, mas como ela está presente? C'est le point, é o ponto. Viremos a página 70. Lacan avança, não é de hoje que assinalo isso. Em uma interrogação durante uma de nossas sessões científicas, a propósito de alguns fenômenos que nos eram relatados acerca da criação da neurose experimental pavloviana nos animais, observei aquele que comunicava suas pesquisas que a presença dele próprio na experiência, como personagem humano, manipulador de um certo número de coisas em volta do animal, devia ser levado em conta neste ou naquele momento da experiência. Atenção para isso que é fundamental, né? Decisiva, essa pontuação do Lacan, absolutamente decisiva. Né? Realmente surpreendente a intervenção do Lacan. Atenção, vamos comentar. Boa noite, Sérgio Waxman, bem-vindo. Waxman, página 70, seminário 10, página 70, primeiro parágrafo da página 70. Então, okay. Retomo a leitura e comentário. Atenção. Então, o que Lacan está dizendo? Né? Ele diz muito simplesmente o seguinte: em uma intervenção durante uma de nossas sessões científicas da escola Freudiana de Paris, não. Essas sessões científicas estavam ocorrendo no ano, 1963, no interior da Sociedade Psicanalítica de Paris, pertencente à IPA. Lacan não havia ainda fundado a Escola Freudiana de Paris. Retoma, então. Em uma intervenção durante uma de nossas sessões científicas, a propósito de alguns fenômenos que nos eram relatados acerca da criação da neurose experimental, criação de neurose experimental em animais, Lacan diz, observei aquele que comunicava suas pesquisas, certamente um psiquiatra, que a presença, atenção, prestem atenção, a presença dele próprio, experimentador, suposto científico, a presença dele próprio na experiência, atenção, como personagem humano, falante, desejante,
manipulador de um certo número de coisas em torno do animal devia ser levado em conta neste ou naquele momento da experiência. Magnífico, hein? Significa dizer, não? A experiência suposta científica, ela é tudo menos objetiva. Ela é tudo, repito, ela é tudo menos objetiva. Porque nada é objetivo quando, estou comentando, não, o falante, o sujeito humano, etc., está presente. Atenção para isso. Lacan dirá em outro momento o seguinte, né? A guarda é fundamental. Isso que eu vou dizer agora, citando Lacan, desfaz algumas leituras imaginárias. Lacan diz, a objetividade é a subjetividade masculina. Portanto, é a subjetividade masculina, ou suposta masculina, que inventa, que ficcionaliza a suposta objetividade. Portanto, não há objetividade no sentido forte do termo, no sentido defendido pelos cientistas. Eles estão redondamente enganados, ou melhor, se tratar de supostos cientistas, eles estão quadradamente enganados. E vamos combinar, são umas bestas quadradas. Quando elidem, quando apagam a presença do investigador. Atenção, aí está o engano. Aí está a farsa da dita ciência. Como se a presença do suposto cientista, experimentador, etc., investigador, etc., neutro, objetivo, blá, 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 blá. Como se essa presença não contasse na experimentação. Conta na medida em que é ela, essa presença, que organiza, que agencia, que manipula, que cria as condições teóricas e materiais, experimentais, para que a dita experiência científica ocorra. Espertinhos os cientistas, não? Espertinhos, malandros, eu diria. Malandros. Pura malandragem, não? O que eles querem nessa malandragem? Tirar o deles da reta. Como se isso fosse possível. Atenção. Lacan está não nos encaminhando para a nossa experiência. Será que na nossa experiência é possível eridir, apagar, deixar de lado, esquecer a presença discursiva da função, desejo do analista? Pensem nisso. Então, Lacan avança, página 70 ainda, primeiro parágrafo. Quando sabemos como se comporta um cão, quando sabemos como se comporta um cão, comportamento animal, diante daquele que é ou não é chamado de seu dono, sabemos, em todo caso, que a dimensão do grande outro é importante para o cão. Atenção, hein? A dimensão do grande outro é importante para o cão. Magnífico. Então, mas, mesmo que não se tratasse de um cachorro, que fosse um gafanhoto ou uma sanguessuga, pelo fato de haver uma montagem de aparelhos, estou comentando pelo fato de haver um agenciamento de elementos e um ordenamento entre esses elementos, a dimensão do grande outro estaria presente.
Atenção, a dimensão, portanto, do desejo do grande outro, a dimensão subjetiva, não estaria presente. Atenção, capturando, atraindo o dito cão, cachorro, nananá. Lacan está sendo extremamente, ao mesmo tempo, irônico e certeiro. Vocês me dirão que um gafanhoto ou uma sanguessuga, organismos pacientes na experiência científica, não sabem nada dessa dimensão do grande outro. Lacan diz, estou inteiramente de acordo, não sabem nada. É justamente por isso que todo o meu esforço, dele Lacan, durante algum tempo, foi o de demonstrar a amplitude de um nível comparável em nós, o sujeito. Atenção, hein? Foi o de demonstrar a amplitude de um nível. Atenção. Um nível de não saber. Atenção. É justamente por isso que todo o meu esforço foi de demonstrar a amplitude de um nível de não saber comparável em nós, o sujeito psicanalítico ou falante em termos amplos. No sujeito, Lacan avança, no sujeito que somos, tal como aprendemos a manejá-lo e determiná-lo, logicamente, na análise, há também todo um campo, magnífico, hein? Há também todo um campo em que nada sabemos do que nos constitui. Magnífico, hein? Esse campo em que nada sabemos do que nos constitui é o campo do grande outro. É o campo do radicalmente outro. É o campo, não, daquilo que Freud nomeou impropriamente de inconsciente, inverus. É o campo tal como eu o nomeio em meu livro Lacan para Analistas. É o campo da falta como saber. Atenção. Atenção. Campo da falta como saber. Esse é o campo do grande outro. Esse é o campo do radicalmente outro, porque ele é, como tal, a falta como saber. E é isso que nos constitui enquanto falantes. Por isso que a análise não tem nada a ver com conhecimento, com saber sabido. Nada a ver. Comentários, vamos lá. Tudo bem até agora? Estamos caminhando? Isso é novo para vocês? Ou concordam, discordam? Vocês que adoram animais em casa, eu acho um horror. Mas, enfim, né? Vocês que têm seus cãezinhos, suas tartaruguinhas, seus gatinhos em casa, etc. Né? Felizmente, eu não tenho nada disso. Adoro os animais. Adoro os... Eu vou deixar isso aqui registrado, hein? Eu adoro os animais. Desde que longe de mim. Bom. E jamais lhes faria mal. Eu nunca fiz em vida, evidente. Nunca farei em vida. E um comentário, bem, avancemos então. Vamos conversar. Eu estou interrogando vocês.
Entenda, quer dizer, o que o Lacan está dizendo aqui, subrepeticiamente? Ele está dizendo que um tratamento psicológico, ele é, em última instância, um pavloviano, do Pavlov. É a redução brutal, selvagem, do falante a um cão. Isso fica muito claro, não nos coaches, em que a dimensão do grande outro, da equivocação, do tropeço, do desejo, da falta de um saber, da falta de um objeto, etc., ela é emitida, apagada. Tudo é representacional. Bem, pois não? Não, interessante, né? O Lacan fazer essa pontuação no Pavlov, né? Porque ele estende muito, né, na psicologia, vai muito longe e eu arrisco a dizer até quando essa coisa da psicanálise fundida com a psicologia, muitas vezes, se a gente não pega até uma raiz pavloviana, né? Muito. Porque, assim, você falou dos coach, né, José Marcos, mas na psicologia comportamental, Nossa, é eles isso. são extremamente pavlovianos. Inclusive, eles dizem, né, que não existe mente e eles não falam nem sujeito, eles falam organismos, né? Então, assim, Né? e na faculdade a gente fazia a maior sacanagem com os ratinhos, né? Colocava os ratinhos na caixa de Skinner, privava, enfim. Uhum. Uhum. Mas eu falo que isso se estende, né? Essa questão, como se não existisse aí o experimentador como grande outro, né? Não entenda, não é experimentador da vida, não é experimentador como o grande outro do animal. Não é isso. Se trata disso. Né? Se trata da dimensão do grande outro, né, presente na experimentação Exato, e condicionando a experimentação. um condicionamento, né? Porque Uhum. assim, como se o cão soubesse o que é esses instrumentos, né? Não, o cão ele apenas responde, Apenas, ele não pode interrogar. Essa é a questão do Lacan. Hum? e isso acontece nas psicologias também, Na né? psicologia também, exato. Uhum. Exatamente. A questão fundamental, dizer, não é que o animal, sob experimentação científica, ele saiba algo. O que ele não sabe? Não sabe nada, ele não experimenta. Né? Nada da dimensão do grande outro. Porque ele não pode interrogar. Né? Não, ele está forçado a responder, né, sem nenhuma possibilidade de interrogação. Ele não pode indagar. Vem cá, o que você está querendo fazer comigo? Com esse seu gozo sádico aí, né? O experimentador, ele está gozando sadicamente. Você acabou de dar o exemplo, Davi, inclusive sorrindo, né? Que nós fazíamos com os ratinhos lá no laboratório, né? Vocês gozavam sadicamente. exato, e é base, inclusive base para o atendimento de autistas, né? De autistas e de outros sujeitos, né? Não, sem dúvida. Não, sem dúvida alguma. Bem, então, Lacan avança. Terceiro parágrafo da página 70. A Selbstbewusstsein, em alemão está perfeito. S em alemão pronuncia-se Z, não é Selbst, é Selbstbewusstsein. Não, Bewusstsein significa autoconsciência. Autoconsciência. Ou consciência de si. Então, Selbstbewusstsein
que eu os ensinei a chamar de sujeito suposto saber. Lacan é absolutamente genial. Genial. Né? A autoconsciência, atenção, suposta. A consciência de si, atenção, suposta. Que eu, Lacan continua, que eu, ele, Lacan, os ensinei a chamar de sujeito suposto saber, é uma suposição enganosa. A Selbstbewusstsein, considerada constitutiva do sujeito cognoscente, fica melhor do que cognoscitivo. A tradução está ruim. Né? A Selbstbewusstsein, considerada constitutiva do sujeito cognoscente, é uma ilusão, uma fonte de erro, uma vez que a dimensão de sujeito suposto, que transparece em seu próprio ato de conhecimento, portanto, atenção, por favor, atenção. Lacan aqui está nos dando uma aula de análise. Ouçam o que ele está dizendo, prestem atenção, vou reler. A Selbstbewusstsein, considerada constitutiva do sujeito cognoscente, é uma ilusão, uma fonte de erro. Por quê? Uma vez que a dimensão de sujeito suposto, portanto, uma vez que a dimensão de transferência, que transparece em seu próprio ato de conhecimento, a dimensão de transferência que transparece no ato de conhecimento da consciência de si, só começa a partir do momento em que entra em jogo um objeto específico, que é aquele que o estado do espelho tenta delimitar, ou seja, a imagem do corpo próprio do infans, na medida em que, diante dela, o sujeito, o infans, no caso, tem o sentimento jubilatório, eu diria, criando um neologismo, o sentimento gozatório. Gostaram? Eu gostei. Gozatório. Não substituindo jubilatório, não. Então, o sujeito tem o sentimento gozatório de efetivamente estar diante de um objeto que o torna ele diante do espelho, ele é o objeto que ele está olhando. Então não, gozo, sentimento gozatório de efetivamente estar diante de um objeto, a imagem dele no espelho, que o torna a ele, sujeito, transparente para si mesmo. Notaram o engano, né, da consciência de si? O engano, em termos amplos, da própria consciência. Ela é pautada por uma dimensão estrutural que ela nada sabe. Que dimensão estrutural? O sujeito, não, diante do objeto do conhecimento, ele está supondo que é um objeto do conhecimento, atenção para isso, porque ele, atenção, ele passou pela experiência de ele ser esse objeto enquanto imagem. Me acompanham? Magnífico Lacan, extraordinário. Extraordinário. O objeto do conhecimento, portanto, supostamente objetivo, é tudo menos objetivo. Por quê? Porque, atenção, ele não tem existência própria nela mesma. Atenção. Ele é o suporte de uma experiência anterior ocorrida com o investigador, com o cientista, com o experimentador. Que experiência? A experiência da imagem espelhar. Entendo, quer dizer, não, o experimentador, ele vê
algo no exterior, como sendo o objeto da experimentação dele, porque ele passou pela experiência, ao se tornar não falante, ele passou pela experiência de um objeto no espelho, que é a imagem dele. É isso que permite a ele fazer uma leitura de que há no mundo objetos. Atenção. Objetos objetivos. Não objetos com uma realidade própria, independente dele. Não. É isso que ele está dizendo. Não há nada independente, não há nenhum objeto que seja independente, existente em si mesmo. Atenção. Que não seja uma projeção nossa de uma experiência estrutural nossa. Que experiência? A experiência de termos notado pela primeira vez um objeto no espelho, uma imagem no espelho. Esse é o ponto. Atenção. Conseguiram entender? Lacan continua. A extensão dessa ilusão da consciência a toda espécie de conhecimento, a extensão dessa ilusão da consciência de que há objetos exteriores, objetivos. Então, a extensão dessa ilusão da consciência a toda espécie de conhecimento é motivada pelo fato de que o objeto do conhecimento é construído, modelado à imagem da relação com a imagem especular. É precisamente por isso que esse objeto do conhecimento é insuficiente. Magnífico. Lacan está conduzindo-nos para a questão da angústia. Atenção, hein? Ele conclui, portanto, penúltimo parágrafo da página 70, ele conclui: se não houvesse a psicanálise, saberíamos disso, ele acabou de descrever, pelo fato de existirem momentos de aparecimento do objeto que nos jogam numa dimensão totalmente diversa, que se dá na experiência e merece ser destacada como primitiva na experiência. Trata-se da dimensão do estranho. Do unheimlich. Vamos comentar, eu queria marcar esses parágrafos, importantíssimos para nós, importantíssimos. E retomar da próxima vez desse penúltimo parágrafo, para podermos avançar. O que vocês ouviram disso? Vamos começar, questione um pouco isso que eu estou colocando. Vamos lá. Deu para entender? Não deu para entender? Ilusão da consciência a toda espécie de conhecimento é motivada pelo fato de que o objeto do conhecimento é construído, modelado. Até aí tudo bem. Mas atenção, agora que é importante. É construído, modelado à imagem, homologamente, à imagem da relação com a imagem especular. Com a imagem, atenção, do sujeito enquanto objeto. Atenção.
a imagem dele no espelho, a objetificação dele. Atenção. Isso aí. Pois não, Waxman? Ele estende isso a qualquer ciência. A qualquer. Física, química, matemática. É claro que o sujeito que produz ciência está ali. Não, entenda, quer dizer, entenda, a matemática, no caso, a matemática não tem nada, a matemática abstrata, puramente teórica, né? Ela não tem nada a ver com isso. Por quê, Waxman? Permita-me, tá? Porque na matemática suposta pura, né, não há objetos, não há uma objetificação. Atenção, é pura abstração. Uma coisa é essa matemática, é pura lógica. Outra coisa é a aplicação dela. Aí entra, sim, a objetificação. Medir, calcular, prever, antecipar, estabelecer leis de ocorrência, etc. Agora, uma equação matemática, seja ela qual for, de que ordem for, de que ordem de complexidade for, ela é uma pura abstração. Não há nenhuma objetificação ali. Sigamos. Mas você tem a física pura também, absolutamente teórica, que não tem um sentido de ter uma praticidade imediata. Sim, mas olha, entenda, a pureza dessa suposta física pura não está nisso. Não está na não praticidade imediata dela. A pureza dela está no simples fato de ela operar, ou criar, construir, né, especulações teórico-matemáticas. Só isso. Sim, especulações. Não há nenhuma objetividade aí. Uma Sim. especulação lógica, apenas. Bom, continua, vamos lá na sua questão. Não, então é isso, porque se você algo que se estude não tenha um objetivo de determinação, você sai um pouco dessa posição de imagem projetada no conhecimento que você quer. Sim. Agora, isso é impossível para as ciências humanas. Mesmo não interessa, inteira Waxman, é impossível para toda e qualquer ciência. Isso é impossível, isso é o que estão marcando. Sim, o suposto objeto neutro, objetivo dessas ciências, ele é essa projeção, em última instância. Ele é a presença do cientista, do investigador, que está ali, entenda, né, a rigor, iludido. Por quê? Ele supõe que está objetificando algo para conhecer, para se apropriar, para etc., né, quando ele está, na verdade, subjetivando esse algo. Porque a projeção, a rigor, fantasmática dele, inconsciente dele, está presente. Não há nenhuma objetividade na experiência do Pavlov com os cães, por exemplo. Nenhuma. Zero. A dimensão do grande outro, né, está lá o tempo todo. Não para o cão, evidente, para o pobre cão, evidentemente. Mas ele está capturado nessa dimensão do outro. Ele está capturado porque nessa dimensão do outro há um delirante ali, né, caso cientista, né, que supõe poder objetificar alguma coisa, sem a presença dele. Entende? É delirante. Ele está supondo poder objetificar algo sem a presença dele ali. Isso é delírio. A objetividade científica, seja qual for, é um delírio, pura e simplesmente. Ela permite manipular? Ela permite, claro. Ela produz, por exemplo, vacinas contra a Covid, por exemplo, produz, sem dúvida.
né? Mas isso não é nada objetivo. Absolutamente não. Não, isso é o resultado de toda uma dimensão na qual o que está em jogo é a subjetividade. Daquilo que Lacan chama campo do grande outro. O campo do inconsciente, portanto, da falta como saber. Por que é delirante? Para resumir, porque ele supõe que está sabendo, né, quando essa é uma suposição, quando essa suposição de que ele está sabendo, em realidade, ela está sendo pautada pelo campo da falta como saber. Esse é o jogo. Esse é o engano, essa é a ilusão própria do discurso científico. A matemática pura, não aplicada, é outra coisa. É outra modalidade de delírio, sem dúvida alguma. Por quê? Porque é também discurso, ficção, resposta do real, desde o real, desde o impossível de dizer. Lacan agora vai nos introduzir a nós, analistas, nesta questão. O que é que nós, analistas, temos a ver não, com essa dimensão do grande outro que está o tempo todo pautando a experiência clínica? Fundamental. Retomaremos, então, amanhã, quarta-feira, excelente, hein? A Lógica do Fantasma, Seminário 14. Boa noite a todos, até amanhã.